A escolha errada entre um CSTR e uma lagoa coberta vai prejudicar o projeto e certamente vai inviabilizar a planta de biogás. Biodigestor Lagoa Coberta ou CSTR? Qual será que é o melhor para o teu projeto, para o teu cliente? Seja bem-vindo, Dr. Biogás. Meu nome é Ricardo Miller e aqui eu te ajudo a fazer R$ 10.000 por mês com um consultor de biogás e biodigestores, mesmo começando do zero. Mas o que é um biodigestor? Biodigestor nada mais é que um tanque hermeticamente fechado. O que isso quer dizer? Que ele não tem contato com ar atmosférico, que faz a degradação anaeróbia, ou seja, sem presença de ar. Ele faz a fermentação de resíduos orgânicos, como dejetos animais, restos de alimentos, esgoto, inclusive, e com isso ele produz o biogás. Então ele transforma parte dessa matéria orgânica em biogás. A gente tem diversos tipos de biodigestores, inclusive vou deixar aqui para você um vídeo onde eu falo das 4 principais tipos de biodigestores utilizados no Brasil. Mas o vídeo de hoje é para a gente fazer uma comparação entre os dois principais, Lagoa Coberta e CSTR. Quais são as principais diferenças entre esses biodigestores? Quais são os principais pontos negativos e positivos? Quais os tipos de substratos utilizar em um, utilizar em outro? Enfim, você vai ter todas as respostas hoje sobre esses tipos de biodigestores. Mas, Ricardo, o que vale mais a pena? Vamos direto ao ponto. Biodigestor Lagoa Coberta ou CSTR? E a resposta é depende. Na verdade, os dois valem muito a pena. São tecnologias que são utilizadas em situações diferentes, né? São tipos de resíduos diferentes. Então, o substrato, o resíduo, o efluente, enfim, como você quiser chamar, vai determinar a tecnologia. Se vai ser um CSTR ou se vai ser uma lagoa coberta. Obviamente que o custo desse tipo de tecnologia também vai mudar. E tem um ponto bem importante aqui, a gente vai discutir ao longo desse vídeo, é que a escolha errada entre um CSTR e uma lagoa coberta vai prejudicar o projeto e certamente vai inviabilizar a planta de biogás. E qual que é a diferença entre os dois biodigestores? Basicamente tudo. Tá, mas vamos começar pelos sólidos totais. A gente vai falar de sólidos totais durante todo esse vídeo, tá? O que são os sólidos totais? É todo o sólido que entra dentro do biodigestor. Por que ele é tão importante? Porque um biodigestor tipo lagoa coberta só vai admitir algo em torno de 3 a 4% de sólidos totais. Então é um biodigestor que trabalha predominantemente com efluentes bem líquidos, com baixa taxa de sólidos. É isso que a gente chama, tá? E já um biodigestor CSTR, ele vai trabalhar com taxas de sólidos maiores, 10, 12, já vi algumas tecnologias fora do país que também trabalham com 15% de sólido. Tudo isso vai depender do fornecedor, do que está envolvido ali dentro do processo, que tem dentro desse biodigestor tipo CSTR. Essa é uma das principais diferenças. E essa é uma diferença que também implica em aspectos operacionais, qualidade do digestato que vai sair do outro lado, implica na produção de biogás, algo que a gente vai ver aqui hoje. Próximo ponto é o TRH, que é o tempo de retenção hidráulica. Por que ele impacta? Bom, como um biodigestor lagoa coberta ele tem menos tecnologia, geralmente ele não vai agitação, geralmente ele não vai aquecimento, ele não tem controle, não tem monitoramento, já estou antecipando alguns pontos que eu vou falar mais para frente com vocês. Acaba que dentro dos projetos, eu particularmente boto um TRH um pouco maior para a gente poder recuperar o máximo possível de produção de biogás e para ter aquela margenzinha de erro, tá? Já dentro do CSTR, como você tem todo esse controle, você pode seguir aquilo que está dando dentro de uma análise laboratorial de produção de biogás, aquela curva cinética de produção, tá? Então, se ele diz um TRH de 20 dias, 23 dias, de 30 dias, 40 dias, você pode admitir algo muito próximo daquilo ali. Próximo ponto é a eficiência. Já comentei um pouquinho antes, ela está associada à taxa de sólidos, mas também está associado ao quesito técnico, tecnológico. Então, o biogestor de tipo lagoa coberta, ou BLC, como também diz a bibliografia, ele é um biogestor que ele vai conseguir converter aqueles sólidos, né? Então, vamos recapitular só um pouquinho. Então, a gente tem sólidos totais que entram dentro do biodigestor. O biodigestor lagoa coberta
vai admitir entre 3 e 4. Dentro dos sólidos totais, a gente tem um negócio chamado sólidos voláteis, que é o que de fato é convertido em biogás, tá? Depende de biomassa, mas geralmente varia entre 50% dos sólidos totais e 80%, já vi com 90%. Então vai depender de uma série de questões aí, tá? Não vamos se prender nisso. Então um biodigestor lagoa coberta vai pegar esses sólidos voláteis, ele vai conseguir converter isso em biogás em torno de 60% a 70%. Tá? Então uma parte disso a gente não consegue converter. Já um biodigestor tipo CSTR vai conseguir converter isso numa faixa de 80% a 95%, dependendo do tipo de substrato e do fornecedor do biodigestor, tá? Das tecnologias que estão envolvidas dentro dele. Então, o biodigestor CSTR, nesse ponto, ele é muito mais positivo, muito mais favorável para a produção de biogás do que uma lagoa coberta propriamente dito, tá? Próximo ponto é a área ocupada, né? Como um biodigestor lagoa coberta, ele admite uma carga de sólidos muito menor, acaba que quando a gente vai fazer o dimensionamento e precisa fazer diluição de um resíduo, de um efluente para utilizar esse tipo de tecnologia, ele vai ocupar uma área muito maior em relação ao CSTR. Tá? Então, CSTR você consegue concentrar, além disso, CSTR você consegue verticalizar o reator, o que não é uma possibilidade dentro dos biodigestores tipo lagoa coberta. Os próximos pontos é agitação e aquecimento. Geralmente, os biodigestores tipo lagoa coberta não possuem esse tipo de tecnologia. Isso não quer dizer que eles não possam ter, tá? É uma escolha do cliente e do fornecedor, é uma estratégia deles. Mas geralmente o que a gente vê são biodigestores sem aquecimento ou sem agitação. É natural de ver isso. Também vejo esses biodigestores com agitação e aquecimento. Não é tão eficiente quanto um biodigestor CSTR por uma questão de controle e automação, tá? Já um CSTR você vai ter isso de uma forma muito estruturada e muito pouco provável que você tenha dentro desse tipo de biodigestor o assoreamento dele ou formação de crosta, né? Porque a agitação e o aquecimento dele vai ser muito mais eficiente do que uma lagoa coberta de qualquer forma, tá? Inclusive, esse aqui é um ponto de muita atenção, tá? Falando de assoreamento e crosta, quando a gente está falando do biodigestor tipo lagoa coberta, né? Mais uma vez, a gente está falando de sólidos, então se a gente não tiver um bom pré-tratamento antes, muito provável que num biodigestor tipo lagoa coberta, você vai ter o assoreamento dele muito rápido. O assoreamento causa uma redução do tempo de retenção hidráulica, vai reduzir a eficiência, vai reduzir a produção de biogás, enfim, é um efeito cascata aí que a gente não quer para as plantas de biogás. E os dois últimos pontos são investimento e operação, tá? Então, um biodigestor lagoa coberta é muito mais barato do que um biodigestor CSTR. Isso não quer dizer que o CSTR é inviável e o lagoa coberta é muito mais viável. Vai depender do tipo de resíduo, cada caso é um caso. A operação do CSTR acaba sendo mais completa, assim posso dizer, pelas questões de controle e monitoramento que esse tipo de biodigestor tem. A gente acaba operando um biodigestor lagoa coberta um pouco mais no escuro. Isso vem no sentido de recomendação, né? Então, geralmente a gente pega, então, para um lagoa coberta, um resíduo mais homogêneo, com menor taxa de sólidos. É o tipo de resíduo que ele é constante, sabe? Você não precisa se preocupar tanto com a operação da planta do biodigestor quanto você teria que se preocupar tratando um CSTR. Mas, Ricardo, então, quais são os resíduos, substratos que eu vou utilizar dentro de cada um desses biodigestores? Vamos começar pelo lagoa coberta, separei uma listinha aqui pra gente, tá? Resíduos efluentes de amidonaria são perfeitos para serem utilizados desde que a amidonaria, a indústria em si, tenha área disponível para ter esse tipo de tecnologia. Muito interessante desse tipo de efluente é que é um efluente que tem uma alta taxa de produção de biogás, um TRH pequeno em relação à grande maioria dos resíduos e uma taxa de sólido muito baixa. Então são biodigestores extremamente simples, geralmente não contam nem com agitação. Então é uma situação onde o lagoa coberta vai e vai muito bem, não precisa trabalhar com CSTR aqui. A outra situação são os laticínios. Tá? Você também consegue trabalhar com lagoa coberta no laticínio, tem ali alguns cuidados que a gente precisa tomar, de repente num pré-tratamento entre um laticínio e o outro. E os laticínios, eles têm um desafio que geralmente eles estão muito próximos das cidades e não tem essa área para utilizar uma lagoa coberta. Mas é possível, já vi utilizando, funcionando
muito bem, inclusive, tá? Aí você vai ter o lagoa coberta muito utilizado dentro do agro, né? Dentro principalmente da produção de proteína animal de suínos. Na suinocultura ele vai muito bem. Geralmente eu vejo ele associado com algum sistema de pré-tratamento, de separação de sólidos fixos, para que a gente não tenha aquele assoreamento dentro do biodigestor, ou ainda com sistema de agitação, né? Ainda que você coloque um sistema de agitação dentro de uma lagoa coberta, você vai ter alguns pontos de sombreamento, vai ter algum acúmulo, mas nada que encurte muito a vida útil desse equipamento. Ele é ideal para esse tipo de situação, tá? Já vi também com resíduos de avicultura e bovinocultura. Cuidados, pré-tratamento, tá? Quando a gente está falando desses dois tipos de resíduo, a gente precisa para avicultura, obviamente, além de diluir essa amônia que tem o nitrogênio amoniacal, porque ele é inibidor para as bactérias, mas além de tudo separar os sólidos, separar a maravilha quando é cama, enfim, resíduos muito lignocelulósicos, a gente precisa ter algum pré-tratamento, seja um peneiramento, uma extrusão, para a gente não colocar mais sólidos do que esse tipo de biodigestor admite. Já um biodigestor tipo CSTR, a gente vai usar muito ele dentro de frigoríficos, abatedouros, graxarias, já fiz projeto para graxarias. Dentro do saneamento, a gente tem alguns cases utilizando resíduos de ceasa, lodos de estações de tratamento de esgoto, inclusive resíduos sólidos urbanos, né? Resíduos que vão para os aterros e fazem toda uma segregação. Aí tem um pré-tratamento muito intenso, porque você tem que separar o máximo possível o inerte, aquilo que não é orgânico, aquilo que vai causar um problema dentro do biodigestor. Eu já vi, né, tem alguns cases no Brasil que estão utilizando esse tipo de resíduo, e daí a gente volta para dentro do agro, né? A avicultura e bovinocultura vai muito bem com esse tipo de biodigestor, só precisa ter escala que justifique você colocar um biodigestor desse, né? Eu acho que esse aqui é um ponto que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Além disso, cana-de-açúcar, né? No setor de cana-de-açúcar você vai conseguir utilizar as duas tecnologias. Para vinhaça, lagoa coberta vai muito bem, a gente já tem bons cases aí no Brasil utilizando. Para bagaço e torta de filtro, muito provável que a gente vá para uma ordem de CSTR. Também tem alguns cases no Brasil operando com isso. Tem seus desafios, bagaço tem valor agregado que pode dificultar a viabilidade de um projeto desse. A torta de filtro tem o solo, a terra propriamente dito, que é um problema do ponto de vista de assoreamento do biodigestor. Agora vamos para os pontos positivos e negativos de cada uma dessas soluções. Vou começar aqui pelo lagoa coberta, tá? Negativo, tá muito claro, né? Ele admite pouca taxa de sólido, isso acaba influenciando principalmente a produção de biogás, mas também influencia a operação. Então você precisa ter muito cuidado com essa operação, como eu já falei nesse vídeo, principalmente do pré-tratamento, para evitar que a gente precise abrir esse biodigestor no curto prazo e isso gere um custo que a gente não quer para esse projeto de biogás, tá? O segundo ponto é que esse tipo de biodigestor ocupa muita área, né? Então as áreas que utilizam-se para colocar um biodigestor de lona são relativamente grandes. Se o teu cliente, se o teu projeto permite isso, tá tudo bem. E se as características do teu resíduo permitem a gente utilizar um biodigestor desse, tá tudo bem. Terceiro ponto negativo, na minha opinião, é o baixo controle e monitoramento. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro do biodigestor, a não ser que ele chegue um momento que ele não está produzindo mais biogás, que é o que a gente comumente chama dentro do setor de azedar o biodigestor ou acidificar o biodigestor. Então ele deixa de produzir biogás. Já do ponto de vista positivo, algo que eu gosto muito dentro desse biodigestor é a simplicidade de construir, né? Nada mais é que uma vala escavada com lona por baixo e lona por cima, que é a cúpula. Isso aqui também atribui outro ponto positivo dentro desse biodigestor, que é a fácil manutenção dele, né? Então, se você precisar abrir ele, é fácil. Se precisar limpar ele, é relativamente fácil. Para tampar furo dele, é fácil. Então, esse aqui é um ponto muito, mas muito favorável desse tipo de tecnologia, principalmente quando a gente está trabalhando com projetos onde a gente não tem uma cadeia de fornecedores tão estruturada, ou se é que há uma cadeia de fornecedores. E o ponto mais positivo desse biodigestor é o baixo custo de implantação. Eu, particularmente, já presenciei alguns projetos que se pagaram dentro de 1 ano, 2 anos, principalmente naquelas situações que eu comentei com vocês das amidonarias. Então, quanto menor o nível de instrumentação, o nível de demanda para aplicação desse biogás, nível de demanda tecnológica, então menor vai ser o payback, ou seja, o tempo de retorno sobre o investimento.
Eu particularmente gosto bastante desse tipo de biodigestor, obviamente tomando cuidado com todos esses pontos que a gente abordou. Agora vamos falar um pouquinho do CSTR. Como ponto negativo, né, alto custo, né? Então o investimento para um CSTR ele é alto. Um desenho, uma modelagem de um projeto CSTR, ela precisa ter muitos cuidados. A planilha precisa trabalhar com números muito reais e a gente precisa numa escala mínima para que esse projeto comece a fazer sentido. Outro ponto negativo é que ainda a gente tem poucos fornecedores que dominam os aspectos construtivos e a tecnologia como um todo no Brasil. Então a gente acaba ficando, não sei se a melhor palavra é refém, mas a gente tem poucas opções para atuar com esse tipo de tecnologia. Já dentro do Lagoa Coberta, pela simplicidade dele, a gente vai encontrar muito mais fornecedores atuando dentro do território. E, consequentemente, a gente vai ter uma mão de obra muito mais complexa caso haja necessidade de uma manutenção ou uma operação assistida, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas vamos lá, a gente está falando de projetos com substratos diferentes e com resíduos diferentes. E isso vai mudar completamente a forma como a gente está olhando a tecnologia. Agora, quanto ponto positivo, esse tipo de gestor, o CSTR, ele é matador, né? Porque vamos lá, ele é extremamente mais eficiente que o biodigestor de lona. Seja pelo processo de conversão de biogás, né? Então a gente está falando de 60% a 70% para uma lagoa coberta, e aqui no CSTR a gente tem algo entre 80% e 95% de conversão. É muito maior, né? Sem falar sólidos. Porque assim, eu não sei qual que é o teu nível de conhecimento, mas só para a gente ter uma ideia. Como é que a gente estima a produção de biogás? A partir da quantidade de sólidos que a gente coloca dentro de um biodigestor. Obviamente que a gente quer botar 10% de sólidos que tenha 99% de sólidos voláteis, que tenha uma produção de biogás gigantesca e a gente consiga colocar um CSTR que consiga converter 95% desse potencial de produção de biogás. Essa é a lógica. Então, uma lagoa coberta naturalmente vai produzir muito menos biogás, vai ser um projeto com menor atratividade do ponto de vista de eficiência. Mas assim, pessoal, é praticamente impossível a gente comparar os projetos porque são condições completamente diferentes, como eu já falei para vocês. Outra coisa que eu gosto é a questão de operação e monitoramento. Então você sabe de fato o que está acontecendo com esse tipo de biodigestor. Eu particularmente conheço as duas tecnologias, já visitei plantas dos dois jeitos, já desenvolvi projetos dos dois tipos de tecnologias, e a gente vê os lagoas cobertas muitas vezes não tem nem monitoramento da qualidade do biogás, quiçá vazão de biogás dos projetos mais antigos. Já o CSTR você vai ter todo esse controle e se algo começar a não performar bem, você vai saber muito antes. E isso é um fator muito importante quando você está trabalhando com um investidor dentro do projeto, quando a planta de biogás é de fato encarada como um empreendimento de biogás. E o último ponto positivo, na minha opinião, é a área ocupada de um biodigestor desse, principalmente se tratando para situações onde você não tem uma grande área, uma indústria, enfim, é um biodigestor que ocupa uma menor área em relação a uma lagoa coberta. Aonde que eu vejo que os consultores mais erram? Primeiro, em não conhecer bem o substrato. Segundo, no momento de decidir a tecnologia, é não definir muito bem o pré-tratamento. Ambas as tecnologias vão precisar de pré-tratamento, seja um lagoa coberta, seja um CSTR. Lagoa coberta, obviamente, que a gente vai ter que ter muito mais controle dependendo do tipo de resíduo, como eu já comentei aqui. Então, esses são pontos que podem determinar uma inviabilidade de um projeto se ele não foi observado ainda no estudo de viabilidade técnica e econômica, tá? E o que acontece se você fizer a escolha de uma tecnologia no lugar da outra? Então, como assim, Ricardo? Isso mesmo, se você colocar um lagoa coberta no lugar no CSTR, o que vai acontecer? Basicamente, você está inviabilizando o projeto nos dois modelos. Por quê? Se você botar um lagoa coberto no lugar no CSTR, ele não vai performar. Logo, ele vai assorear, ele vai acidificar, você vai ter que abrir e fazer manutenção. Se você fizer o contrário, ele também não vai se pagar, porque o custo de investimento e operação vai ser muito maior em relação à capacidade dele produzir biogás e trazer resultado financeiro para o projeto propriamente dito. Então, você não vai ter um problema operacional, mas você vai ter um problema de fluxo de caixa propriamente dito. O que eu estou falando fez sentido para você? Você gostou desse conteúdo? Você quer que eu fale sobre um biodigestor que está entre um lagoa coberta e um CSTR? Que é o lagoa coberta redondo, que faz agitação, mistura completa em um todo, se isso faz sentido para você, deixe nos comentários aqui
Lagoa Coberta Redondo, Ricardo, que eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Também deixe suas dúvidas e não esqueça de curtir esse vídeo. Te espero no próximo e até mais.